Boa tarde a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público no ano de 2018. Discussão e aprovação das atas da 9ª sessão ordinária de 2018 e da 6ª sessão extraordinária de 2018. Algum questionamento? Não havendo divergência, aprovadas à unanimidade. Leitura do expediente pela Secretaria. Foram recebidas no mês de setembro do corrente ano 171 comunicações de prorrogação de prazo de conclusão de procedimentos extrajudiciais, conforme planilha e expedientes disponibilizados na mídia digital da pauta. Ressalto por oportuno que tais expedientes foram distribuídos aos conselheiros e a Secretaria Especial disponibilizará material orientativo e ilustrado aos membros deste órgão colegiado, elucidando como encontrar na rede de dados do Ministério Público os expedientes das prorrogações de prazo de conclusão dos procedimentos extrajudiciais para as providências que entenderem cabíveis. Esses expedientes, a gente encaminha um ofício circular aos conselheiros comunicando quais expedientes foram distribuídos das prorrogações de prazo. Nesses expedientes, que o senhor já deve ter recebido, alguns expedientes de distribuição, indicam o número do inquérito, a promotoria de justiça que prorroga esse inquérito e para qual conselheiro foi distribuído. Então, de acesso à unidade de dados lá, da pauta virtual, esses arquivos são postos em pastas específicas das promotorias de justiça e dentro dessas pastas há as pastas dos números dos inquéritos. Dentro dessas pastas dos números dos inquéritos há os arquivos com o expediente que prorroga a investigação, que a promotoria comunicou a prorrogação. E esse manual ele está disponível nas mesas de Vossas Excelências com um exemplo de como encontrar os documentos, né? Quando os senhores forem recebendo ao longo do mês os expedientes de prorrogações, então há um indicativo de como proceder com a prorrogação. Dentro de cada pasta, aí existe uma planilha. Essa planilha, os senhores vão verificar que vai constar a data da portaria de instauração do inquérito, a data da prorrogação, o número ordinal da prorrogação, que foi comunicada no expediente, a data do expediente, para quem foi distribuído e se o expediente ele cumpre o artigo 43 da novel Resolução 012/2018, que o objeto do inquérito, se ele comunica o objeto do inquérito, se ele comunica quais foram as providências adotadas, quais são as providências a adotar, enfim, o que está previsto no artigo 43 da Resolução 012/2018 do Colégio de Procuradores. Então, com base nessa ilustração, a gente encaminhou aos conselheiros esse manual ilustrado para que possa dirimir eventuais dúvidas de como proceder nesses expedientes, e a Secretaria fica disponível às Vossas Excelências para que, de gabinete, a gente possa eventualmente esclarecer alguma dúvida nesse sentido. No mais, foram recebidos no mês de setembro 80 comunicações de arquivamento de procedimento administrativo, conforme planilha e expedientes também disponibilizados na mídia digital da pauta. Ademais, foram recebidos 10 expedientes de promotorias de justiça, sendo 4 da 78ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, 1 da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Currais Novos, 1 da 3ª Promotoria de Macaíba, 1 de Martins, 1 de Açu, da 3ª Promotoria de Justiça de Açu, 1 da Promotoria de Justiça de Tangará e 1 da Promotoria de Justiça de Jardim de Piranhas, comunicando conversões de notícias de fato em inquéritos civis em procedimentos administrativos. Foram recebidos 4 expedientes de promotorias de justiça, sendo 2 da 3ª de Mossoró e 2 da 2ª Promotoria de Justiça de Santa Cruz, comunicando instaurações de procedimentos extrajudiciais. Ofício número 415 e 416, ambos expedidos pela Promotoria de Justiça da Comarca de São José de Campestre, encaminhando cópias de despacho e de termo de acordo interinstitucional celebrado nos autos do inquérito civil número 3 de 2016 e do procedimento administrativo 15 de 2018, respectivamente. Uma mensagem eletrônica da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, encaminhando cópia da recomendação número 9 de 2018 para fins de conhecimento. O ofício número 571 de 2018, oriundo da 3ª Promotoria de Justiça na Comarca de Mossoró, comunicando a desistência da promoção de arquivamento ofertada no inquérito civil número 6.2017.864, dígito 7, após os autos terem sido baixados em diligência a partir do voto da conselheira Admaia. A conselheira Admaia também recebeu no gabinete o expediente a respeito dessa matéria. Uma mensagem eletrônica da Promotoria de Justiça da Comarca de Martins, encaminhando cópia de despacho proferido no inquérito civil 096/2017-253, em cumprimento da decisão deste órgão colegiado que, por maioria, nos termos do voto de vista de divergência da conselheira Carla Mico, deliberou o seguinte: juntada de informação técnica do Código do Meio Ambiente, visando a esclarecer se houve ocupação indevida de solo urbano com a construção dos muros dos imóveis situados na rua Ricardo Lopes Gamboa e Rua dos Bobores,
sítio Frade, ambos em Martins. E, em caso positivo, se trata de construção nova ou antiga, e informe quais providências foram efetivamente adotadas pelo Poder Público para ordenar, prevenir e reprimir ocupações irregulares em vias públicas em Martins. Ofício número 1731 de 2018, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim, encaminhando cópia da ata da audiência pública para fins de ciência. Todos esses documentos foram disponibilizados na mídia digital da pauta, nada mais, Excelência. Obrigado, Felipe. Nas comunicações da presidência, proponho inicialmente voto de felicitações pelo aniversário do Procurador de Justiça Arli Brito Maia, que transcorre nesta data de hoje, e questiono se todos se associam. Então, há unanimidade os votos de felicitações ao doutor Arli. Também, voto de felicitações ficam propostos pelo aniversário do Procurador de Justiça José Alves da Silva, a transcorrer no dia 19 de outubro. Há unanimidade, aprovados os votos. Na mídia digital, para fim de ciência, a cópia de decisão de arquivamento proferido pela 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, na notícia de fato 01/2018-0025.883, tratando-se instaurada a partir de proposição deste Conselho Superior, quando do julgamento do procedimento extrajudicial número 4087/2017, o objeto dessa notícia de fato foi apurar a suposta negativa de empréstimos bancários a pessoas idosas em matéria de direito coletivo. A questão das prorrogações, acho que eu ia esclarecer também, mas Felipe acho que já foi exaustivo, né? Já foi exauriente a explicação de Felipe a respeito da forma como encontrar os expedientes de prorrogação. Portanto, não há mais comunicações desta presidência. Eu questiono ao senhor corregedor se há comunicações. Excelência, rapidamente, só para comunicar ao Conselho Superior que na última quarta-feira nós realizamos uma audiência pública, desta feita a terceira, na cidade de Pau dos Ferros, e a destacar os elogios que o Ministério Público recebeu de público de vários segmentos daquela comunidade, enaltecendo o trabalho dos colegas Rodrigo Pessoa e também do Dr. Paulo Freitas, que tem se desdobrado lá na atuação e tem encontrado. Nós não tivemos isso em Mossoró, nem tivemos isso em Caicó, mas em Pau dos Ferros, além de uma postura bastante, digamos assim, de resolutividade, os colegas foram bastante enaltecidos e, inclusive, com um projeto que nós estamos acompanhando e que eles vão encaminhar também para conhecimento de todos, na área da infância e juventude, que tem sido realmente digno de louvor, que todos vão conhecer em breve. Então, gostaria de enaltecer esse trabalho que, para nossa satisfação, o doutor Jorge compareceu como ouvidor em exercício, tendo em vista a ausência justificada da doutora Iádia, e pôde também testemunhar e vai, inclusive, encaminhar um relatório à ouvidora titular, que está respondendo pela ouvidoria, exatamente esses elogios. Então, algo que chamou a atenção, porque realmente é um atuar, e o elogio não era gratuito, não. Realmente os colegas têm uma atuação bastante aguerrida lá. Então, era destacar isso. E avisar também que na próxima semana, também numa audiência pública conjunta com a ouvidoria, nós estaremos no dia 10, na 4ª audiência pública desta feita na cidade de João Câmara, tendo em vista também apelos da comunidade para que a corregedoria possa lá comparecer. É só, Excelência. Muito obrigado ao senhor corregedor. Nas comunicações dos conselheiros, questiono ao conselheiro Braz Paulo se há comunicações. Doutora Lourdes, doutor Jorge Tonel, doutor Arli, registrado, doutora Miriam, doutor Herbert, doutora Carla, doutor Carlos Sérgio e doutor Iádia.
Eu vou deixar as minhas comunicações da ouvidoria para a sessão do Colégio de Procuradores, porque nós teremos muitas novidades durante a próxima semana, então eu vou deixar para a próxima semana para fazer as comunicações. Pois não, Excelência, fica registrado. Então, iniciamos a ordem do dia. Alinhar a coordenação das promotorias de justiça da comarca de Areia Branca, período de 6 de setembro de 2018 a 5 de setembro de 2019. A indicação do promotor de justiça Daniel Lessa de Azevedo da Aldeia para coordenador e do promotor de justiça Vitor Hugo de Freitas Leite como substituto. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, aprovada a unanimidade. Passando para a linha B, procedimento de gestão administrativa 24.121/2018, objeto regulamentação de retribuição financeira pelo exercício de atividade docente no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Conselheira Iádia Maia, relatora. O processo está em mesa, Excelência? Pode relatar e votar. É o processo número 24.121/2018, que o assunto é a minuta de resolução para regulamentar a retribuição financeira pelo exercício de atividade docente. Eu acredito que o voto foi disponibilizado, o relatório, o voto, e se Vossas Excelências concordarem, eu posso fazer a leitura da ementa. Algum problema? Alguma divergência? Alguma então, divergência? Pode ler a emenda, Excelência. Pois não. Ementa constitucional e administrativa, análise da minuta de resolução para regulamentar a retribuição financeira pelo exercício de atividade docente voltada para a formação continuada de membros e servidores no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão sobre o valor da gratificação por atividade docente. Minuta de resolução que guarda compatibilidade com o aperfeiçoamento funcional dos integrantes da instituição. Voto pela aprovação dos valores fixados no anexo 1 da minuta em análise. Inclusive, eu gostaria de registrar que foi feita uma pesquisa com relação a outras instituições, como a SMANI, e o valor que está sendo ofertado aqui no anexo, inclusive, é bem abaixo desse valor que a SMANI paga com relação à docência de horas-aulas ministradas. Hora-aula de acompanhamento, que é a tutoria, instrutor, conteudista. Então, os valores me pareceram bem razoáveis. Eu não sei se Vossas Excelências tiveram acesso a esse anexo. Se quiserem, eu posso fazer a leitura, ou se todos já tiveram acesso dos valores que estão sendo ofertados aqui. Bom, não havendo manifestação, acho que todos já leram e concordaram, então, né? Pronto. Então, o voto é no sentido de realmente aprovar a sugestão da tabela aqui do anexo 1, para o pagamento do Prolabore, que são para aulas, né? Que serão destinados aos docentes, tutores, instrutores, com relação ao CEAF. Então, é assim como Vossa Excelência vota. O Felipe está até me lembrando aqui, é bom transmitir, que a lei, nossa lei orgânica 141/96, ela estabelece para o Conselho essa autorização, mas a resolução, só para dizer que não será uma resolução do Conselho, é uma resolução do PJ, porque tem o valor de membros e inclusive de servidores. Isso. Mas apenas para fazer esse esclarecimento. Inclusive em relação ao pagamento do Prolabore de membros. É por isso que nós estamos votando, não com relação à resolução. Exatamente. De Vossa Excelência. Perfeito. Isso, até como Vossa Excelência já explicou, só para registrar que há essa importância, né, para que possamos ter o ensino à distância funcionando efetivamente. Exatamente. Há que se ter o valor do Prolabore para o conteudista, aquele que prepara o material que vai ser transformado, né, no curso em EAD, o valor para o tutor, que é aquele que acompanha a turma, né, em EAD, que a gente tem hoje, na realidade, um modelo de palestra à distância. Nós não temos efetivamente um modelo de ensino à distância. Está sendo construído com a CEDIS da Universidade Federal, né, a doutora Iade, inclusive, tem acompanhado, né, pelo NUPA
essa evolução e calhou de cair para ela justamente a relatoria desse procedimento. Temos já 8 cursos contratados pela CEDIG, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente espera que esse modelo de formação continuada venha trazer realmente uma revolução nesta formação, tanto para membros como para servidores aqui na instituição. Submeto, então, aos colegas, se não houver divergência, a gente pode fazer em bloco. Todos aprovam Então, aprovada a unanimidade, nos termos do voto da relatora, a fixação dos valores, né, para o exercício da atividade docente no âmbito do MPRN. É de caráter indenizatório, né, Excelência? Ou vai entrar... Esse prolabore é remuneratório. É como o eleitoral, né, a gratificação eleitoral. Ele vai entrar na... Vai. Perfeito. Procedimento de gestão administrativa 57.770/2018, escala de férias de 2019, relator conselheiro Arli Maia. As férias. Pode relatar e votar, Excelência. O microfone, doutor Arli, por favor, só para ficar... 770, e a emenda é a seguinte: procedimento de gestão administrativa, escala de férias dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Observância das sugestões e adequação à necessidade de substituição automática. Aplicabilidade dos critérios incertos na resolução número 5/2010 do Conselho Superior do Ministério Público e da portaria número 1199/2018 da Procuradoria-Geral. Voto pela homologação das sugestões de férias para o ano de 2019 e consequente publicação de resolução pertinente à matéria. A resolução é essa que foi distribuída para Vossa Excelência. É o voto, Excelência. Perfeito, Excelência. Da mesma forma como se trata de uma questão singela, questiono se há alguma divergência. Não havendo, então, aprovada a unanimidade a nova escala de férias para 2019. A linha D, deliberação acerca da publicação do edital de provimento do cargo de 20º promotor de justiça da comarca de Natal, de terceira entrância, em face da promoção por antiguidade do bacharel Carlos Sérgio Tinoco Cortez Gomes ao cargo de 5º procurador de justiça em 6 de abril de 2018. O critério já havia sido deliberado e definido, promoção por antiguidade. A questão é tão somente agora de deliberar a respeito da publicação do edital, que inclusive o critério já havia sido deliberado por este Conselho. Há alguma divergência? Não havendo, então, aprovada a unanimidade a publicação do edital para promoção por antiguidade para o cargo de 20º promotor de justiça da comarca de Natal, terceira entrância. Da mesma forma, na linha E, neste caso, seria a comunicação de vacância do cargo de 18º promotor de justiça da comarca de Natal e, posteriormente, a deliberação acerca da publicação do edital, tendo em vista que o critério já está também deliberado por este Conselho, que é promoção por merecimento, em virtude da remoção por merecimento da bacharela Sueli Magna de Carvalho Nobre Felipe, ser precedente pela promoção por merecimento. Questiono do Conselho se aprova esta publicação do edital ou se há alguma divergência. Então, declarada a vacância e autorizado por unanimidade a publicação do edital para promoção por merecimento para o cargo de 18º promotor de justiça da comarca de Natal, terceira entrância. A linha F, a deliberação acerca da publicação do edital para o cargo de 20º promotor de justiça da comarca de Natal. O critério também já havia sido deliberado e definido por este Conselho, promoção por antiguidade. Há alguma divergência? Não havendo por unanimidade, será publicado o edital de promoção por antiguidade para o cargo de 28º promotor de justiça da comarca de Natal, terceira entrância. A linha G, declaração de vacância do cargo de 35º promotor de justiça da comarca de Natal, terceira entrância, cujo critério também já havia sido definido, promoção por merecimento em virtude da remoção por antiguidade do bacharel Giovanni Rosado Diógenes Paiva, ser precedente da promoção por merecimento. Comunicada a vacância, questiono se há alguma divergência quanto à publicação do edital.
Não havendo, por unanimidade, será publicado edital de promoção por merecimento para o cargo de 35º promotor de justiça da comarca de Natal, terceira entrância. A linha H, a deliberação acerca da publicação edital para o provimento do cargo de terceiro promotor de justiça da comarca de Natal. O critério também já deliberado por esse conselho, promoção por antiguidade. Essa era que justamente era ocupada pelo bacharel Jorge Augusto de Macedo Tonel. Questiona-se alguma divergência. Não havendo, por unanimidade, decidiu o Conselho publicar edital de promoção por antiguidade para o cargo de terceiro promotor de justiça da comarca de Natal, terceira entrância. A linha I e a última dos últimos editais é a comunicação de vacância para o cargo de 13º promotor de justiça da comarca de Mossoró, tendo em vista que o critério também já foi deliberado definido, a promoção por merecimento em virtude da remoção por merecimento do bacharel Eduardo Medeiros Cavalcante, ser precedente da promoção por merecimento. Questiona-se se há alguma divergência. Não havendo, por unanimidade, o Conselho Superior do Ministério Público autorizou a publicação do edital de promoção por merecimento para o cargo de 13º promotor de justiça da comarca de Mossoró, de terceira entrância. Concluídos, portanto, o julgamento dos editais, passemos aos processos que se encontram em mesa da pauta virtual. Não tem ninguém convocado, não, né? Como? Sim, perfeito. Esses editais, só para comunicar, já estão prontos, já serão publicados amanhã, esses editais das promoções, das 6 promoções, né, que teremos 5 em Natal e uma de Mossoró, né? O primeiro lote de processo, número 1 a 37, o relator, conselheiro Braz Paulo, e a revisora, conselheira Iádia Maio. Pergunto ao relator e revisora se há destaques. Estão em mesa? Nenhum da minha parte, não. Nenhum destaque. Nenhum da minha parte. Perfeito. Todos revisados, nenhum destaque. Nenhum destaque. Questiono aos demais conselheiros se há algum destaque. Processo de 1 a 37, de Dr. Braz. Doutor Heber, só o microfone, por favor. O número 2, Vossa Excelência apresentou uma diligência. Não é conhecimento ou não conhecimento, que está aqui no que foi distribuído para a gente, como não homologação. Tudo bem, não foi homologado, mas é porque tem uma diligência do relator. E normalmente não é homologação, porque normalmente a diligência a gente já faz monocraticamente, mas eu concordo com a diligência, sem problema. Então esse é o processo número 30.419/2017. Porque é o 01, porque aparece aqui, certo? É o 30.41.9/2007, que é uma diligência. Eu concordo com a diligência. Apenas fazer essa correção, não sua. Deixa eu ver a conclusão do voto, porque... Ele deixou de homologar para designar outro membro para atuar no feito. É não homologação mesmo. É diligência não. Mas no CAPT, ou na ementa, fala em diligência. Deixa eu ler aqui. Deixa de homologar a presente promoção, remetendo os autos ao órgão para designar outro membro para atuar no feito, fixando as seguintes diligências. Averiguar se houve de fato. Quando a diligência é o próprio colega que vai adotar essas providências. Se ele não concordar, aí ele vai encaminhar para o conselho e aí se faz a designação de outro membro. Acho que depende. Eu acho que é o 44, inciso 1 da resolução. Na primeira vez que eu converti o processo em diligência, né, a homologação em diligência, a doutora Carla saltou e me repreendeu. Claro, com a sapiência dela e a experiência, e eu concordei. Ela disse que eu tinha que especificar quais diligências, entendeu? Eu estava aguardando, ou seja, tinha, né, intenção que fosse realizada. Então, eu estou seguindo a orientação dela, inclusive.
realmente, quando são diligências, né, a gente tem que dizer quais são as diligências, sejam elas monocráticas ou seja ela o conselho que determine as diligências. Nesse caso, me parece, né, que o processo não está pronto para uma ação, não é isso, doutor? Então, se não estão prontas para uma ação e ele quis resguardar o promotor na sua independência e autonomia, então ele achou mais interessante determinar que o substituto assumisse, mas já sabendo, não indicando que fizesse, que promovesse a ação, mas sim que adotasse as diligências e, de repente, na conclusão das diligências, talvez seja o caso de ação ou não. Não é isso, doutor Braz? Então, de porque fato, eu não cheguei a ver os autos, mas me parece o promotor ele entendeu que não tinha elementos para promover qualquer ação, tomar qualquer providência no campo extrajudicial ou judicial, é isso? Ele promoveu o arquivamento por justamente não haver justa causa, né? Razão suficiente para promover alguma outra. Então, Ele Vossa entendeu Excelência não concordou com ele. Ele entendeu que esgotados, né? Seja. Não, perfeito, compreendi, Excelência. As diligências, tudo mais que ele tinha, né? Ele considerou apenas na emenda necessário. aqui que Vossa Excelência falou de diligência, né? No caso aqui seria não homologação, né? Designação de um colega para seguir, né? Só o ajuste no aumento, então, aí. Mas perfeito, correção. Concordo, não tem que guardar isso, tem que seguir. E tem um outro, Excelência, eu estou vendo agora também, que não deu tempo de fazer a revisão. É o 5447.1, emissão de carteiras de estudante. É um inquérito civil. Deixa eu abrir ele aqui, que é melhor do que está. Então não é esse número aqui não, Excelência. 5447, não. A ordem da pauta aí eu tenho que procurar. O 57.471. 57.471, 2018. Esse é o número 23 da ordem. Foi judicializado? Então, não conhecimento. Ok, tá ok. Deixa eu fechar aqui. Não, aqui é emissão de carteira de estudante. Houve judicialização, né? Aqui tem um idoso, é o 59.281, 2018. É um inquérito civil e vem aquela divergência já conhecida. 34. Ok, que eu entendo. É o 34 da Que ordem. deva ser conhecido e homologada a promoção de arquivamento. Vossa Excelência homologa, né? Questiono-se Perfeito. todos mantêm Conhece seus e homologa. entendimentos. Conhece Então, homologa. por maioria, não conhecido nos termos do voto do relator. Mais algum, doutor Herbert, ou Não. algum outro conselheiro tem algum destaque? Não havendo, então, por unanimidade, os números 1 a 37, nos termos do voto do relator. O bloco 2, doutora Lourdes Medeiros, processo 38 a 92. O revisor é o conselheiro Braz Paulo. Pergunto à relatora se estão em mesa. Eles estão ali. Notoriamente, né, Tem apresentado. mesa, cadeira na estante. Doutora Lourdes, teria algum destaque? É, 53, né? Da ordem. Doutora Lourdes, por favor, só o microfone para poder ficar registrado.
Verdade. E minha dúvida seria na finalização dos dois. Sei. Precisam continuar. Se retornavam para a própria promotora ou se eu Ela deixava de homologar e eu conseguia. Se ela se permite. Porque é o seguinte, na verdade, ela faz referência a um encaminhamento que a própria administração pública municipal deu à resolução do caso, né? Que foi já contratando, os preços dos serviços foram atualizados em relação a uma delas, e que já houve a publicação da licitação para a finalização da construção da obra. Isso referente à escola infantil pró-infância. E na outra, ela diz que a gestão atual reuniu esforços para pleitear um novo convênio, objetivando a construção das unidades habitacionais, em relação aí, né, à área de lazer do conjunto Jardim das Orquídeas. De certa forma, a administração pública municipal já deu um encaminhamento à resolução. Aí a gente vai tomar isso como suficiente ou não? Aí a questão está aí, né? O ponto crucial é esse. Que ela deu um encaminhamento. Porque está realmente em fase ainda, né, de conclusão. Embora com esses encaminhamentos, sabe, dados pela administração pública municipal, né, para a resolução dos problemas. Ela entendeu o suficiente. Eu vou homologar parcialmente. E nessa parte que permanece, eu não homologo para que haja uma continuidade. Porque para fazer conversão de diligências, são diligências objetivas. E assim, eu não consigo elaborar essas diligências, porque não é só uma ou duas que eu pudesse ter em razão dessa investigação. Acho que teria que ter um avanço maior, dados maiores, elementos para que possa haver um término ou não do objeto da investigação. Então, eu vou botar nesse sentido. Perfeito. O revisor quer... Porque o objeto seria a paralisação dessas obras, certo? Né? O que eu estou vendo aqui, se Vossa Excelência me permitir, aqui pela promoção de arquivamento, ela diz o seguinte: são 5 objetos, salvo engano. Quanto à construção da praça, seja pelo parecer, seja pela foto, foi devidamente concluída a praça. Isso. No que se refere à construção da escola infantil, houve um parecer técnico também, relatando que a obra foi paralisada por rescisão contratual, mas já foi aberta a concorrência, número 5018, publicado na Diário Oficial, na edição número 460, que é o que eu acho que não, Excelência, o inquérito civil para acompanhar se vai existir a obra, eu discordo. Eu acho que o objeto foi alcançado. Foi retomado, entende? Na minha opinião, foi alcançado o objeto, que é assim, a prefeitura tomar providências para a obra, porque daqui que tem a obra, você imagina quantos inquéritos civis teremos para cada obra, né? Excelência, só para eu concluir a minha opinião, vocês depois poderá, né, manter o seu entendimento. Eu estou entendendo, pelo que eu estou vendo aqui, que esses 2 objetos foram alcançados. Quanto à obra de construção da área de lazer do Jardim das Orquídeas, a prefeitura informou que a gestão passada tinha realizado distrato, mas já está sendo providenciado junto à Caixa Econômica Federal, já requerido pelo Ministério das Cidades, o enquadramento de nova proposta do programa Minha Casa Minha Vida e posterior conclusão da referida área de lazer. Algo que também depende de convênio de recurso federal, que eu entendo que não cabe o inquérito civil ficar aguardando essas providências, se é uma coisa que, inclusive, talvez aqui no caso, pelo que eu estou vislumbrando, isso não é nem atribuição do Ministério Público Estadual, é do Ministério Público Federal, que são recursos da Caixa Econômica Federal, com prestação de conta ao órgão da União, a súmula do STJ, dizendo que a competência é da Justiça Federal. Com relação às obras de ampliação do sistema de esgotamento, 4º objeto, tal fato encontra-se sob investigação, aí diz em outro procedimento, com relação à notícia de saneamento inacabado no bairro Santo Antônio. Já está sendo apurado em outro canto, 4 objetos. E, por fim, as diligências, por isso que eu contei 5, mas eu podia estar enganado. O 5º elemento seria obter informações acerca da paralisação das obras no bairro, em geral. Uma vez que essas obras apontaram para a inexistência de irregularidades, uma vez que uma das obras já foi devidamente concluída e entregue à população, e quando as outras estão em processo de retomada, tendo em vista a mudança da gestão e contratempos, etc. Bom.
Pois não, Celeste. É melhor, né? Para você analisar mais detidamente. Não, Então, não tem, era só isso o destaque. era só esse o destaque. Aos demais conselheiros tem destaque. Número 40 a 92. Desculpe, 38 a 92. Doutor Herbert. 45. Aquela velha divergência, né, que eu não consegui evoluir ainda. Situação de risco de idoso. 2 idosos, um faleceu, porque se a promotoria pedia, tomou providências, adotou providências no sentido de proteção do idoso perante a órgãos, a conselhos, e um dos idosos faleceu e o outro foi resolvida a situação, da ordem é o 45, o número do processo é o 43.907. E com relação à idosa, foi resolvido, ela deixou de existir a situação de vulnerabilidade da idosa. Então, eu, divergindo do entendimento posto pela relatora, eu conheço e homologo a promoção de arquivamento. Perfeito. Eu Até pergunto porque se eu todos... estava vendo a resolução nesse ponto, a resolução diz, quando há representação, o Ministério Público deve notificar da decisão de promoção de arquivamento a quem representou. Quando é de ofício, é uma faculdade ao promotor de justiça de determinar notificação de algum interessado. No caso aqui eu não conheço os autos, mas eu aplico a regra da lei, né, da lei do Estatuto do Idoso, que de forma muito clara, no meu modo de ver, ela determina a remessa dos autos ao Conselho para homologar. Então, eu conheço e homologo. Doutora Lourdes, só para... Tem o voto de excelência, seguindo até a nova resolução 012, que diz que o direito indisponível não é remetido para o Conselho. Eu pergunto se todos mantêm... Nem sempre. Se todos mantêm suas opiniões já sedimentadas, então, por maioria, não conhecido nos termos do voto da relatora. Doutor Herbert, teria mais algum? De menor. É o 52, que são dois números, 52.295. É o 78, né? 78. Tem um monte de criança aqui. É um inquérito civil. Mesma coisa. Deixa eu ver só se houve judicialização. Não. Mesma situação, Excelência. Mesma situação. Pergunto se Conhece e todos... homologa. Conhece e homologa. Pergunto se todos mantêm as suas opiniões e entendimentos já consolidados. Então, por maioria, foi 52, né? Homologado nos termos do voto da relatora. E o 78. Algum outro conselheiro tem algum questionamento? Ou destaque? Não havendo, então, com o Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte, nos processos número de ordem 38 a 92, aprovou todos nos termos do voto da relatora. Doutor Jorge Tonel, processo 93 a 90... desculpe, com uma retirada de mesa registrada. Processo 93 a 98, revisora conselheira Lourdes Medeiros. Doutor Tonel. Então, mesmo são 5, né? Apenas 6, perfeito. Tem algum destaque, Celeste? Não. Doutora Lourdes, revisora. Excelência, mais até uma ponderação. Com relação a dois procedimentos, eu falei inclusive com o doutor Jorge, que são de farmacêuticos. Aquela é um objeto que tem já passado aqui por muitas situações. As farmácias têm a necessidade de manter um farmacêutico. Eu fiz uma rápida pesquisa e vi que tem posições distoantes. A doutora Iádia, ela não conhece porque o próprio promotor menciona que tem judicialização.
inclusive na esfera federal. E também existe um termo de ajustamento de conduta. O doutor Leonardo Cartacho expõe bem a situação. E ele disse que foi anteriormente ao ajuizamento da própria investigação. E, no caso, está sendo proposto como homologação. É porque não está funcionando. Tá aí. Como homologação. Pelo não conhecimento. Perfeito. Aqui está dizendo até que tem um TAC firmado pelo Ministério Público Federal, não é isso? Ministério Público Estadual e outros entes englobando o objeto do presente procedimento. E ação judicial proposta perante a Justiça Federal. Era o que eu estava até imaginando. Conselho Regional de Farmácia, as autarquias federais, elas atraem a competência também, né? Mas, então, Vossa Excelência não conhece, né? São 2 números, é isso? São 12. É o 62934. Mas eu até vi aqui. E é o 64200. É o 95 e o 98. 95 e 98. 934. Questiono aos demais conselheiros se... Nesse caso, eu conheço e homologo, porque judicialização por terceiro, eu sou a único voto nesse sentido. Certo. E aí vale para o outro processo também, né? Os demais, me parece que não conhecem, né? Isso, a maioria, por maioria, então, não conheceu nos termos do voto dado, divergência instalada pela revisora. Nos demais processos, não, já foi por maioria, acho que é só a doutora Carla que tem nos demais processos, 93, 94, 96, 97, aprovado então nos termos do voto do relator, não é isso? Perfeito. Da farmácia, por maioria, 95 e 98. Bloco de processo de número 99 a 147, conselheiro Dr. Arli Maia, o relator, e Jorge Tonel, revisor. Nenhum destaque? Doutor Jorge Tonel também não. Vou perguntar logo ao doutor Herbert. Agora, estou vendo agora, não tive tempo, mas é... Certo, eu olho e explico bem direitinho. É o número 122 da ordem, o número do processo é 083-2016 000033. É concernente a transporte e ajuda de custo para tratamento de saúde por parte do município, ok? A munícipe e um tratamento fora do município de Monte Alegre, ok? Então, a discussão, Vossa Excelência entendeu que era interesse individual disponível, creio. Eu entendo que é interesse individual indisponível, certo? Homogêneo, interesse individual homogêneo, tem muita gente nessa situação. E uma pessoa reclamou, certo? Sim, mas eu peço vênia, divergente de Vossa Excelência, eu conheço e homologo, pelo fato de que no Estado tem esse tratamento e não haveria essa necessidade de encaminhar, de custear para fazer o exame fora do Estado do Rio Grande do Norte. Conheço e homologo. Perfeito. O revisor já disse que não tem destaque, não é isso, Tom? Tem não, perfeito. Tem um aqui que eu não sei se é inquérito, de idoso. É inquérito. É difícil, vai passar muita coisa, muitos promotores vão dizer, eita, uma hora pensa do jeito do outro, mas é colegiado. É o processo número 111, 2013, 0005. Doutor Herbert, mas já que Vossa Excelência fez fazer, Não, vamos concluir só aquele, porque a situação Sim. aqui
Qual é agora? Pra O eu do- voltar aqui? É o 120, Da- 083. O 033, que é o do 083. 083 2016 000033. Eu estou olhando agora. É, excelência, transporte não tem de como. paciente. É, O arquivamento foi porque a Secretaria de Saúde do município alegou que a responsabilidade, no caso, era do Estado e que ela só oferecia transporte para os pacientes até o aeroporto. Informou que a Prefeitura forneceu o transporte até o aeroporto de São Gonçalo, que ajuda e custos presidenciais não foram oferecidos pelo município, e sim pelo Estado, por intermédio do programa de tratamento fora do domicílio. o tratamento de São Paulo. Pelo que eu vi aqui, Me parece que existe aqui esse não é tratamento. nem individual o homogêneo. tratamento existe no estado do Rio Grande do Norte. Entendeu? A discussão era essa. Então foi negado, me parece, nesse sentido. A promoção de arquivamento, eu vi alguma coisa aqui nesse sentido, de que esse tratamento é feito também aqui no estado. Vamos lá, vamos ter que ler tudo. Aqui, mais uma vez, notificou-se a interessada que a resposta informou que reside no município de Parnamirim, afirmou que seu tratamento de saúde é oferecido pelo Estado e não pelo município de Monte Alegre. Informou ainda que pleiteava apenas a ajuda de custo para o deslocamento de São Paulo junto à Prefeitura. Quer dizer, ela já vem fazendo o tratamento no próprio estado do Rio Grande do Norte e que tentou, através do município, ajuda de custo para ir fazer esse tratamento em São Paulo, mas já está sendo feito no Rio Grande do Norte, em Natal, possivelmente, né, como ela diz aqui. Então, não há razão de prosseguir, certo? Porque existe o tratamento no estado, não no... E a fora de promotora Natal. disse aqui no arquivamento, nessa senda, considerando as informações apresentadas pela Secretaria de Saúde do município de Monte Alegre, bem como as declarações da interessada, constatam a perda do objeto do presente procedimento. Sendo assim, observa-se a impossibilidade de prosseguir com o procedimento, não havendo outra solução senão a Perfeito, ela promoção está do fazendo um arquivamento. tratamento no Rio Grande do Norte. Eu entendo que a promotora avaliou a questão do ponto de vista macro, de fato, né, do âmbito da tutela coletiva, não Sim. apenas vendo se aquela pessoa tinha Não. tratamento, mas se estava sendo fornecido o transporte de pacientes, né? Nesse sentido, concordo com Vossa Excelência, pedindo venha ao relator, tão somente uma questão aí de... Eu também concordo com a homologação do arquivamento. E questiono aos demais conselheiros, vamos então pela... Já ganhei a tarde. Concordar com o seu, né? Vamos lá então. Doutora Miriam, como vota? Com o relator. Doutor Herbert já votou na divergência. Doutora Carla. Relator. Doutor Carlos Sérgio. Pela homologação. Homologação, com a divergência. Doutor Iádia. Com o relator. Relator. Doutor Braz. Também com o relator. Doutora Lourdes. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Com o relator. O senhor corregedor. Pedindo venha, mas eu acompanho o relator. Pronto, eu acompanho a divergência, então, por maioria, não conhecimento da promoção do arquivamento dos termos do voto do relator. Doutor Herbert, tem mais algum? Tem um aqui de idoso, que não foi conhecido. E aqui meu voto também é o processo no 111/2013-005. Vamos ver aqui o número de ordem. 133 de ordem. 133 de ordem, o 111/2013-005. É um inquérito civil que trata de idoso que vinha sofrendo maus tratos, uma prática comum, né, que a gente está vendo aí nos processos judiciais, só o que tem com relação à parte até econômica, vem saindo até na imprensa aí direto, e a gente vem sentindo muitas ações de anulação de negócio jurídico, que os bancos que pagam os benefícios estão dando um cartão da conta e botam um valor, uma perspectiva da pessoa retirar dinheiro, tipo um cheque especial, e cobra mensalmente. E os idosos estão aí sufocados. Então, toda hora, o idoso está sofrendo violência de toda ordem. Né? Nesse caso aqui, era a própria família, mas aí foi corrigido, o promotor de justiça adotou providências no sentido perante o conselho, e houve uma mudança de domicílio da idosa e parou
parou de sofrer esses maus tratos. Então eu conheço e homologo a situação aqui desse processo. Esse me parece que todos já têm a posição firmada. Tem, perfeito. Se não houver nenhuma manifestação divergente, fica então vencido o doutor Herbert e mantido nos termos do voto do relator o não conhecimento. Mais algum, doutor? Isso é esclarecer do relator, ou a gente lê aqui agora. O 111/2015-004 é de transporte interestadual de passageiros, né, com relação à emissão de passagem para idoso. Recusa do usuário de fornecer declaração de rendimentos. 111/2015-004. É o 135? 135 da ordem. Eu vou abrir aqui, excelência. Só para a gente. A emenda é apurar suposta recusa de empresa de transporte interestadual de passageiros em emitir passagem para idoso. Recusa do usuário em fornecer comprovante de renda. Mudança de domicílio deste. Situação que não corrobora a denúncia inicial. Arquivamento que se impõe. O interessante é que no voto, tem aqui relatório, voto, fala que foi instaurado o procedimento para apurar suposta recusa de empresa de transporte interestadual a emitir passagem gratuita para idoso. Não é o... Mas foi para esse idoso, porque ele não apresentou o comprovante de renda. Posto aqui eu não vi os autos. Para ver não... a portaria que instaurou o procedimento. Entendeu, excelência, a dificuldade? Então, eu não tenho esse elemento, mas mesmo assim, considerando até a situação desse idoso específico, eu conheço e homologo, mas tenho a impressão, da forma que foi posta no voto, já que eu não tenho conhecimento aqui dos autos, a instauração foi no sentido não apenas de proteger este idoso, mas de, como está dito aqui, a recusa de empresa de transporte interestadual emitir passagem gratuita para idoso. Posso ler só um eu tenho parágrafo? essa dúvida. Posso ler só um parágrafo que eu acho que esclarece. Na fundamentação, o promotor diz: após diversos atos processuais, a situação do procedimento é a seguinte: a empresa permissionária alega que o idoso não forneceu um dos requisitos para a consecução do seu direito, a saber, o comprovante de renda. Bem assim, hoje, o idoso já não reside mais nesta cidade. Então foi porque o idoso especificamente não mostrou o comprovante de renda, a empresa negou a passagem, que era R$ 45,00 no caso, está no primeiro parágrafo da promoção de arquivamento. No segundo parágrafo, melhor dizendo. Certo. Como eu falei, mesmo diante da situação individual, considera eu conheço que... e homologo, porque nós temos a legitimidade extrajudicial posta na lei, né? Tranquilo. Todos os demais mantêm seus posicionamentos. Então, o 135, por maioria, nos termos do voto do relator, não conhecida a promoção de arquivamento. Questiono aos demais conselheiros se há algum destaque nesse bloco. Não havendo, então, os processos de número 99 a 147, excetuados os 122, 133, 135, que foram por maioria, nos demais por unanimidade, nos termos do voto do relator, doutor Arli Maia. Item 5, a doutora Miriam Célia, relatora, 148 a 182 de número de ordem. O revisor é a conselheira Arli Maia. Se estiver em mesa, você pode relatar e votar, não, desculpe, e apresentar destaques. Vou retirando de pauta o 64-203 para 2018. É o 182 na relação. 182, né? Retirado de pauta. Quanto aos demais, com exceção do 149, eu vou ter que fazer uns ajustes no voto. Porque eu fui pelo conhecimento, mas por um erro material saiu conhecimento parcial. Então, esses vão ter essa correção que eu já fiz nos votos físicos, tudo corrigido nessa parte. Excelência, me perdoe, mas eu realmente não entendi. Qual é o que Vossa Excelência está dizendo que está errado aqui a grafia? Desses, fora o que eu tirei, com isso certo. Que eu tirei, todos eu vou fazer essa correção. Em todos? Com exceção do não conhecimento do declínio, que é o 149. Do 149. Fora o 149, em todos vai haver correção. Correção é de redação ou de... Apenas
Erros materiais. Só material. Não muda Nada, nada. a homologação do arquivamento. Nada. Houve essa... Ok. Integral só isso que aconteceu. E já estão corrigidos no... Então, o 149 está mantido, não conhecimento, declínio de atribuição. Certo. E o 182 foi retirado de mesa. Mantidos, mas Com essa observações. observações. Inclusive, agradecer até foi o nosso revisor que fez essa... Doutor Arli, tem destaques? Não, cara, o destaque seria esse, mas a doutora... Já apontou. Pois não. Eu pergunto aos demais conselheiros se há algum destaque. Tem uma dúvida, que inclusive já também trocamos ideia com a relatora, é com relação a declínio de atribuições. É o processo de ordem 149, número 55.614. Porque nesse caso aqui, a atribuição aqui passa lá para a Promotoria do Estado da Paraíba, né? Aí a nossa dúvida, nós aqui referendamos, homologamos o declínio de competência ou não conhecemos? Né? Direito individual. Perfeito. Nesse caso aqui é um inquérito civil. Não, era para ser inquérito civil. Ela instaurou aqui, inquérito civil, inquérito mas... civil, mas no não- caso, exato. Cai naquela velha... Era o PA, né? Era para ser um PA e o PA na necessidade de retorno Isso. do conselho. Por isso Pronto. a gente Tá não atrás Tá Travesti certo. Aí não inquérito. conhece, vamos lá, não conhece porque é PA, não é IC, importa a sigla. Mas com relação à criança que precisa da proteção, aí nós também vamos ficar silentes? Não vamos mandar esse material para o promotor de justiça? Mas Vossa Excelência discordou do declínio de atribuição, Não, excelente. de remeter Não. para Paraíba ou A não? ideia é, para que nós possamos declinar da competência, reconhecer, eu entendo que nós temos que conhecer a promoção de arquivamento. Concordar com o promotor de remeter os autos lá para a comarca da Paraíba, uma comarca da Paraíba, não sei qual é. Entendeu? Quando eu digo não conhecer, a gente pode não conhecer e remeter, entendeu? Excelência, eu só faria uma ponderação. O que a doutora Miriam está dizendo, como era para ser PA e ela instaurou equivocadamente C, não é isso, doutora Miriam? Ele não caberia a promoção de arquivamento. Então, não deveria ser conhecido qualquer ato a respeito deste PA vindo a este Conselho. Se Vossa Excelência identificasse agora, nos autos, que houve alguma violação ao direito do menor por equívoco da promotora remetendo para a comarca de Mamanguape, e aí esse Conselho devesse tomar alguma providência, eu acho que isso aí seria bastante plausível. Mas o que a promotora está dizendo é que a genitora dos menores atualmente reside na cidade de Mamanguape. Mataraca, Paraíba. Mamanguape. A atribuição da comarca de Mamanguape. Mamanguape. Não, eu estou falando da cidade, Excelência. Ela reside na cidade de Mataraca, na Paraíba, a atribuição da comarca, da Promotoria de Justiça da comarca de Mamanguape. Então, a promotora está encaminhando para lá, declinando a atribuição, porque quem tem que cuidar agora da questão individual do menor em PA é o promotor de Mamanguape. Perfeito, excelência. Ela deve estar Eu, muito material. não, eu conheço Mataraca. Eu não conhecia, A não. cidade Senhora- natal eu conheço, porque eu morei na Paraíba quando trabalhei Divisa, na Justiça divisa Federal. com o Rio Grande do Norte. Quando Tem uma praia trabalhei- belíssima. Quando fui diretor de secretaria lá na Justiça Federal, na Paraíba, eu tinha um vizinho que tinha uma propriedade em Mataraca. Agora, no relatório da relatora, está dizendo, mudaram para a cidade de Mamanguape. Por isso que eu falei Mamanguape. Mas para a jurisdição de Mamanguape. Né? E, não, a minha dúvida é a ideia de se eu conheço, eu posso trabalhar no que tem dentro, na informação, a título de informação, da necessidade de proteção, de buscar investigar a situação dos menores. Se eu não conheço, eu não vou atrás de nada. É isso. A minha dúvida é essa. Não. Pois é, não é na necessidade do referendo, mas eu quero que ela mande quem está lá para
Inclusive porque se o promotor de Mamanguape entender que não é o caso, ele vai suscitar o conflito de eventual atribuição. Ele não, isso vai ser por alguém Sei. visto. Não, a vai minha ser... dúvida, eu estou aqui para aprender. A minha dúvida é essa. Se a gente não conhece e remete e diz ao promotor, você remeta se quiser, é faculdade sua. Entendeu? A minha dúvida é essa. No PA, me parece que as normas vigentes, quanto ao procedimento administrativo, são assim. O promotor faz mesmo por sua Pois é. conta, risco Bom, e responsabilidade que eu tem. vou dividir só como nesse membro ponto do Ministério Público. porque de uma forma, aqui foi instaurado um inquérito civil, não foi convertido em PA, tá certo? Então eu mantenho conhecer Pois não. e homologar o declínio de atribuições, Excelência. Tranquilo. É o 149, né? É. Então fica por maioria, nos termos do voto da relatora, não conhecido o declínio de atribuições. Isso. Teria algum outro, Excelência? Ou algum, Não. se algum outro conselheiro Não, tiver não. alguma. Então, não havendo, podemos proclamar do número 148 ao 181, com exceção do 149, todos à unanimidade dos termos de voto da relatora, e o 149, como já proclamado, por maioria. Passemos ao Dr. Herbert, o relator, 183 a 205, revisora conselheira Miriam Selle. Se esse processo estiver em mesa virtual, pode votar, pode apresentar seus destaques, Excelência, se houver. Olha, tem duas questões que a doutora relatora me falou, me chamou a atenção, e a gente está aqui também para esclarecer e evoluir também. O primeiro é com... Qual o número, doutora Miriam? É o 082 69 Eu só me lembro que tem um 69. Tem um de criança, violação do direito das crianças, né? É o 082 2014, né? 3 crianças, ok? 2, a demora tamanho, foram adotadas providências, mas 2 se tornaram maior. E uma terceira criança foi residir com o irmão, que ficou com a guarda, inclusive judicial, no outro estado. O irmão não teve condições de tomar conta dessa criança e foi para um abrigo, né? Uma casa de proteção à criança. A questão é que essa criança está sob jurisdição agora lá de outro estado, certo? E aqui o meu voto foi no sentido de declinar, deixa eu ler aqui, melhor ler do que está falando aqui. O voto foi no sentido de remessa dos autos ao Ministério Público do Estado da Paraíba, especificamente a uma das promotorias da comarca de João Pessoa, certo? No sentido de acompanhar a situação dessa criança. Então, a dúvida posta, ou dúvida, né? Não sei. Foi esse o destaque, o primeiro destaque, não é isso, doutora Miriam? Seria pelo não conhecimento, pelos mesmos termos daquele anterior, né? Mesmos fundamentos. Certo. Está declinando de algo que deveria ser um PA, que foi instaurado como IC. Perfeito. Pelos mesmos atos fundamentos do anterior, né? Relator, então, se todos mantiverem, fica relator sem problema. Vamos ver o próximo, foi uma desapropriação. não conhecido, né? Nos termos do voto da revisora, da divergência. R$195, não conhecido, por maioria. É a mesma coisa do anterior. 118, exatamente. 2010, né? É 2010 o quê? Desculpa. Hein? É o 118, 2010, 0009. O que houve aqui? 204. O município promoveu uma desapropriação judicial, ok? E o promotor resolveu instaurar um procedimento para apurar o valor da indenização, a finalidade da desapropriação
e se o município tinha licenças técnicas para cumprir o desiderato da desapropriação, que era a construção de casas populares, coisas assim. Então, o decreto de desapropriação, ele deve conter a finalidade. Essa matéria foi judicializada. O juiz é que passou a averiguar as condições de legalidade do ato jurídico, que foi o ato que decretou a necessidade de desapropriação por utilidade pública ou que tenha sido. E foi a justiça que estabeleceu o valor da indenização, inclusive um valor superior ao valor que o município tinha encontrado para desapropriar. E o promotor mandou chamar até os peritos judiciais para ouvir e saber se tinha alguma coisa equivocada, certo? Então, e com relação à licença, não pode ter licença antes de que o município tenha a posse do imóvel. E o juiz, na sentença, disse que o município só vai ter a posse do imóvel quando ele complementar a indenização. Então, nesse caso, nós aplicamos o assento número 9, que foi a judicialização. O decreto, finalidade, foi objeto da desapropriação, da ação de desapropriação, isso tudo deve ser decidido em juízo. Ok? Então, foi assim que eu votei e apliquei o assento número 9. Essa é a matéria. Porque ele instaurou com esses 3 objetivos, né? Que realmente tudo depende da desapropriação. Mas a gente quer dizer que a questão fica toda judicializada, se está faltando só do licenciamento, que não se podia avançar nisso, mas está judicializado isso? Inclusive, pelo que eu entendi aqui, logo do início ele diz: cuide-se de inquérito civil diante de suspeita de irregularidade no processo de apropriação. Não vejo por que o Ministério Público não pôs excelência, discutir o processo, inclusive com o juiz, foi o caso. E pode ter, deixa eu concluir, pode ter suspeita do próprio juiz ter recebido vantagem devida, pode ter suspeita dos peritos ter recebido vantagem devida, pode o Ministério Público concluir pelo ajuizamento de ação rescisória, pelo ajuizamento de ação de inconstitucionalidade da coisa julgada, a depender do que houve no processo. Aqui a notícia era que havia desproporcionalidade do valor de avaliação do móvel, possível desvio de finalidade. Então, o Ministério Público caberia investigar, sim, independentemente de ter ação judicial ou não. A minha posição, ainda com trânsito de julgado. Eu respeito demais Vossa Excelência. Não, todos os pares aqui. O conhecimento de Vossa Excelência que é enorme, tá certo? Mas, no meu parco conhecimento, o juiz na ação de desapropriação, ele vai analisar os requisitos do ato que decretou a desapropriação. E um deles é a finalidade. O promotor aqui não disse que estava investigando alguma imparcialidade por parte do magistrado. Mas ele mesmo aqui disse que chegou a investigar até, chamou os peritos judiciais e tal. Entendeu? Então, porque se ele quer discutir apenas o valor e não está duvidando ou não está investigando o perito ou o juiz, por que não discutir o valor na ação de desapropriação? Que o Ministério Público pode fazer isso também, entendeu? Então, eu vi esses pontos com relação ao que o promotor colocou aqui na portaria, com relação à finalidade da desapropriação, com relação ao valor da desapropriação. Eu entendo que isso aí foi judicializado. A licença é impraticável você buscar uma licença se você não tem um imóvel ainda. E o juiz, na sentença, condicionou. Só tem posse depois que complementar o pagamento da indenização. Somente isso. Permita-me fazer, então, só uma digressão, até uma coisa mais realista do que eu coloquei na situação mais absurda. No mundo real, numa situação plausível, que parece que foi essa que o promotor de Macaíba se propôs a investigar, houve a notícia de que alguém recebeu um valor desproporcional por uma desapropriação. O próprio juiz poderia ter sido induzido a erro nos autos do processo. E o Ministério Público só tomou conhecimento depois que o processo, inclusive, pode já estar transitado e julgado. Mas é preciso saber se houve ou não houve. O que ele diz aqui, o promotor, é que apurou e não identificou essa irregularidade, promoveu o arquivamento. O fato da judicialização não tem nada a ver com o objeto. O objeto é a judicialização. A judicialização é da desapropriação. Exatamente. Nessa larga caminhada nossa na instituição, nós já vimos na Fazenda Pública, né, até a nível de precatório, um valor absurdo
por conta da mudança de moeda, e a parte apresentou os 000, converteu 1 para 1 na época, e isso foi visto até no momento de precatório, tá certo? Que foi corrigido, o Ministério Público chamou a atenção e foi corrigido. Certo? Então, nesse aspecto, eu não Grave, duvido não. Excelência, eu me lembro, era muito grave. Era muito grave. Mas se tiver Teve transitado... passo, só faltou dar uma tapa aqui. Né? Excelência, Não pelo sei fato de qual ter é. a judicialização aqui, ainda que transitado e julgado, quer dizer que o Certo, Ministério pode, Público não deveria pode, apurar o não, fato? Pode, mas se ele quer discutir o valor da indenização, é outra conversa. Não importa. Ele Entendeu? recebeu notícia de valor desproporcional. O Ministério Público, mesmo com o trânsito em julgado da decisão, a sentença, na ação de aprovação, ele pode ou não pode investigar esse fato? Pode? Se ele pode ser inquérito civil. Se pode ser inquérito civil, pode dar ação ou arquivamento. Podia ser uma ação rescisória. Perfeito. E se dá arquivamento, porque não encontrou objeto, não encontrou elementos para discutir, ou avaliou que estava plausível, proporcional o valor do... ele arquivou. A judicialização que prejudicaria o conhecimento é se tivesse uma ação do MPF, por exemplo, discutindo essa questão, tentando anular essa desapropriação. Perfeito. Aí era o objeto já judicializado. Perfeito, certo, se é possível. É possível. Satisfeito, Excelência. Aprendi mais um pouco. Esse é o 204, né, Excelência? Então ficou a unanimidade, não havendo mais questionamentos, a unanimidade nos termos do voto. Não, desculpe. Esse aqui é o contrário, é não conhecimento estava, esse vai para a divergência dos votos nos termos do voto da revisora. Não, a divergência é Vossa Excelência, arruma o voto. Ah, não, peraí, Vossa Excelência reajustou o voto. Então é unanimidade mesmo, porque tá ele certo, reajustou. tá bom. Mudou o 204 de não conhecimento para homologação. Me ajuda, Excelência, me ajuda. Pronto, o Excelência. relator reajustou o voto para homologação. Não é isso, Me doutor ajuda. Everton? É, Homologação, Excelência. perfeito. Aí, alguma divergência do Conselho? Então, não havendo, a exceção do 195, que foi não conhecido nos termos do voto da divergência, do 183 ao 205, a unanimidade dos termos do voto do relator. Agora, a doutora Carla, 206 a 252, o revisor é do conselheiro Herbert. Pois não, Excelência, pode Eu até que apresentar não tinha eventual destaque, mas como o meu revisor, doutor Herbert, pediu para eu fazer essa referência, eu vou fazer. É em relação ao número de ordem 214. Eu não homologuei, o meu voto foi por não homologar e encaminhar para o próprio promotor ajuizar a ação. E ele disse, mas por quê? Né? Porque o normal seria um substituto. E realmente foi bom ele pedir para eu chamar a atenção, porque o último parágrafo da decisão de arquivamento do promotor, ele coloca nos exatos termos o seguinte, abre aspas, finalmente ressalte-se que, caso o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte não homologue a presente promoção de arquivamento, o signatário fica à disposição para a realização de diligências complementares e a adoção das demais providências reputadas cabíveis, inclusive no que tange à eventual propositura de ações, não considerando haver nisso qualquer ofensa à sua independência funcional. Eu achei super honesto da parte dele, super interessante um promotor assumir, né? Eu tenho essa posição, mas também pode existir outra posição, e eu não me oponho. E, de fato, era um caso de nepotismo, já tem todos os dados no processo para o ajuizamento da ação. Por isso, e agradeço o revisor por ter pedido para eu chamar a atenção, porque Marcos Adair Nunes, Marcos de Touros. Então, assim, achei muito, muito, muito interessante. É o nepotismo. A posição dele era pelo arquivamento, que não tinha havido nepotismo. Só que tem elementos suficientes para o ajuizamento de uma ação. Então, estou voltando, estou não homologando e mandando para ele mesmo. Inclusive, esse caso dele é um caso repetitivo no judiciário de nepotismo. Certo?
Então, era só essa referência, agradecendo ao revisor por ter feito eu levantar isso aqui. Ok. A relatora só tem esse, excelência, 214. E doutor Herbert, como revisor, tem algum? Também não? Então, há alguma divergência quanto a essa não homologação e devolução para o promotor de origem? Não havendo e nem havendo outros destaques, do número 206 ao 252, aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Bloco número 8, processo 253.297, doutor Iádia Maia, a relatora, e a revisora, a conselheira Carla Mico. Doutor Iádia, estão em mesa? Estão todos em mesa, mas eu tenho 2 destaques. Pelo seguinte, o 291, que é o número de ordem, é o processo 60.929. Hoje pela manhã me chegou um recurso da parte. Então, eu estou tirando de mesa para que eu possa fazer a análise do recurso e apresentar o voto, um novo voto, vamos dizer assim, né? Depois da análise deste recurso. Então, eu estou tirando ele de mesa, de pauta, né? Mas eu devo ter recebido hoje de manhã que eu recebi, e não ia ter tempo, até porque eu preciso esmiuçá-lo e passar para vossas excelências. Então, eu vou retirar esse aqui de mesa, tá bom? 291, é isso? Retirado de mesa. E o 288, eu vou fazer uma retificação aqui, considerando a observação da minha revisora, a doutora Carla. É o 288 da pauta, é o 60.277. Eu já fiz a troca aqui, inclusive. Na verdade, trata-se ainda, continuo insistindo no não conhecimento, mas houve uma troca de assento, porque eu havia entendido inicialmente que era um não conhecimento pela judicialização da causa, mas doutora Carla me chamou a atenção e nós conversamos que seria, e eu concordei, depois que fiz uma leitura um pouco mais atenta com relação ao caso, que seria porque trata-se, na verdade, de matéria criminal. Então, é um não conhecimento, mas pelo assento 9 do Conselho Superior do Ministério Público, considerando tratar-se que seria uma matéria criminal. Então, eu vou fazer uma troca, do 9 pelo 11. Eu estou juntando aqui, inclusive, eu vou trocar a folha aqui do procedimento, em vez de ser pelo 9, será pelo 11. Mas eu já trouxe aqui pronto, eu só vou pedir depois que a secretaria faça a devida troca aqui com relação ao voto, mas continuo insistindo no não conhecimento, e acho que a doutora Carla não concorda. Não é isso, doutora Carla? Pronto, é só isso. É porque realmente não é caso de judicialização, é caso de matéria criminal, por isso não conhecimento. São os meus destaques. Excelência, só para esclarecer, eu também estou tomando conhecimento agora, mas me parece que a discussão aqui é sobre o descumprimento da decisão no agravo do instrumento com seria um crime de desobediência, se houve ou não crime de desobediência. E não porque foi judicializado aqui o caso de uma licitação. Então, depois que eu fiz uma leitura, na verdade, o promotor estava verificando esse suposto descumprimento de uma decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, que foi proferido nos autos de uma ação. Mas seria pela desobediência. A Promotoria de Justiça de Mossoró, assim como a 11ª, e esqueci o número da outra, eu sei que deve ser improbidade. Atribuição em matéria de improbidade administrativa. E o descumprimento da decisão judicial é também improbidade administrativa. Sim, mas ele estava apurando no âmbito da improbidade. Ele não era um pique, não. Era um inquérito civil.
Eu compreendo o que o doutor Eudo A desobediência a uma decisão pode ser um crime, como pode ser improbidade administrativa. Eu inicialmente entendi isso, por isso que eu fiz pelo não conhecimento por causa do assento 9. Mas, como aqui estava muito direcionada a questão da desobediência, depois que eu fiz uma leitura um pouco mais atenta, eu concordei com a doutora Carla. Só fala em descumprimento por parte do município de Mossoró de decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte no processo número 2015-012-057-3. Exatamente. É matéria de improbidade. Quem representou foi a 11ª, que era a minha, de Mossoró. Eu sei bem porque é defeito do patrimônio público. O promotor da 11ª representou a promotoria, a gente que se faz, para distribuir de forma, sem direcionamento. A atribuição penal também é dele. E ele colocou na decisão de arquivamento isso. Ele referiu-se a isso. Se referiu de qualquer modo, seria o resultado mesmo, né? Mas era não conhecimento. E aí, ainda por cima não configurou. Não. Na verdade, é não conhecimento. Se o descumprimento foi pelo secretário ou pelo prefeito, a atribuição é do procurador-geral, não é da promotoria. Né? Tem impressão que não, mas eu também não quero... Não, mas ele não houve. Mas, olha, não houve nenhum prejuízo. Não houve, no fundo, não houve nenhum prejuízo. Porque não houve o descumprimento. Ele chegou a essa conclusão. Então, não houve nenhum prejuízo. Perfeito. Certo? Então, assim, eu fiquei também na dúvida, não li, mas... Ok. Eu só queria fazer... Que tinha essa parte da improbidade, sim. Eu também notei isso. Mas aí, a doutora Carla ponderou e eu verificando, inclusive os termos que ele utiliza, sempre dizendo, né, do não cumprimento. Não. É o promotor. Não, no caso aqui, eu estava confundindo aqui, é secretário municipal. Aqui é tudo lá mesmo, é tudo na comarca. A improbidade e o crime. Só o prefeito é que seria no Tribunal de Justiça. Só fazer uma referência no 297, que é aquela minha divergência unitária, isolada, da judicialização da matéria, certo? 297. Eu homologo. É porque a doutora Carla, só ela, quando há uma judicialização, que não seja pelo Ministério Público, ela entende que é homologação. Só isso. E a maioria entende que é não conhecimento. Quando é uma judicialização... Por parte do Ministério Público. Quando é um terceiro. Certo. Ela entende que é não homologação. E a maioria entende... homologação, perdão. E a maioria entende que é não conhecimento. Certo. Então, é só essa divergência de sempre. Ok. Então, o 297 por maioria, não é isso? O 288 foi apenas para registro, não houve nenhuma divergência, né? Foi a unanimidade, o 288. O 291 foi retirado de pauta. Então, só destaca o 291 que é retirado de pauta, o 297 por maioria, e do 253 ao 296 foram todos por unanimidade nos termos do voto da relatora. Ficou por unanimidade, todos acataram o voto da relatora. Pelo não conhecimento. Exato, ela corrigiu o acento, perfeito. Ok, então, há algum assunto institucional que algum conselheiro queira trazer? Não havendo, boa tarde a todos, agradeço pela presença, até a próxima sessão, se Deus quiser. Sim, é um bom feriado.